É o mesmo do WhatsApp. Ok? Então vamos lá. A gente precisa planejar o progresso direitinho, porque tem muita atividade para a gente não fazer várias atividades que a gente já conhece. Então, a gente precisa desse conteúdo aqui. Eu fiz a matrícula com vocês? Fiz a matrícula ou não? É, exato. A gente gastou um tempo na matrícula, não foi? Só que a gente precisa estar bem madurinho nesse lance de N para N para quando chegar no WhatsApp. Porque o WhatsApp ele explora muito essa questão dos relacionamentos, tá certo? Entre os usuários e os grupos. Os usuários convidam outros usuários para o grupo e o grupo encaminha mensagem para vários usuários. Então, depois do Twitter é esse, mas eu acho que é um passo muito comprido. Então a gente podia fazer um passo menos comprido, tá? Então a gente ia daqui, por exemplo, para o hospital, que o hospital é bem mais simples, né? Que não tem lógica de negócios, é só costura. Então, hospital, eu fiz isso pro pessoal de DD. Fiz isso para os meninos de DD. Essa atividade foi pensando neles. Ok? Então, no hospital, a gente tem a seguinte coisa: adicionar médicos, plantões e pacientes. E a gente costura, né? Um médico pode ter vários pacientes e um paciente é atendido por vários médicos. E os médicos podem estar em vários plantões. E um plantão tem vários médicos. Então é só pra gente fazer essa costura aqui. Ok? Vou fazer o seguinte. Ixi Maria, não tem mais aulas hoje, né? A gente só tem essa aula agora. Próxima 1h e 15 minutos. Então a gente faz o seguinte: a gente faz essa em sala. A gente não já fez a matrícula? A gente faz em sala utilizando aqueles arquivos auxiliares que vocês não viram ainda funcionando. Ok? E aí vocês pulam direto pro WhatsApp. A gente faz ela em sala. Então, Tupac. Esse daqui está o repositório da disciplina. Vocês não me lembraram que eu não tinha postado os códigos. Vocês são ótimos. Git add. Cara, eu tô com um dropamento de pacote absurdo esse semestre. Então o buffer já está lotado há muito tempo. O pacote não consegue nem entrar no buffer. O pacote não consegue nem entrar. O que eu ainda consigo ver é o WhatsApp. Então se alguém me quiser me mandar um zap. O Face, se vocês me marcarem, é mesmo que nada. Você tem que mandar uma mensagem direta. Deixa eu publicar os códigos antigos. Tá. Então esse de digitação vai pro brejo. A gente só tem pouquinho tempo. Pitons. mkdir S12 E0 S12 E01 hospital CD S12 semana 12? Estamos na semana 13 já? 12 foi semana passada? Acho que é semana 12. Depois eu vejo no SIGA. 1, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semana 12. São 16. Copy -R. Dropbox. Okay. Dropbox. PO. Códigos.
41 matrícula CPP, matrícula CPP, asterisco pra cá, RM matrícula.h, não vou apagar não, RM matrícula.pro.user, move matrícula.pro para hospital.pro. Eu tô na outra máquina. Apaguei, abri a coisa errada. Hospital.pro. Então bora lá. Eu passei alguns bons momentos de minha vida escrevendo e reescrevendo umas 500 vezes isso daqui, certo? Então, para que é que serve essa classezinha auxiliar? Para tornar realizáveis as atividades que a gente vai fazer daqui para frente. Por quê? Porque C++ é uma linguagem que os códigos não são tão bonitos. Acaba ficando... A parte de interação com o usuário é uma parte muito chata. Então, tem uma série de códigozinhos que eu vou mostrar para vocês agora como é que funcionam, tá certo? Então, eu vou apagar isso daqui. E a gente tem hoje 3 arquivos que nos ajudam, tá bom? Então a gente tem esse auxiliar que eu vou mostrar agora. A gente tem o repositório que a gente já utilizava, na verdade, repositório. E a gente tem o controlador que que eu destaquei depois que vocês viram a herança. Então eu vou explicar bem direitinho como é que cada uma dessas coisas funciona. Então, fogo na main e vamos lá. Include IOStream, include POAux using namespace std using namespace PO. Tudo que está dentro do PO auxiliar tá assim, quase tudo, né? Tá empacotado dentro desse PO. Então vamos ver o que é que ele faz pra gente. Primeira coisa, int main. Vocês já precisaram imprimir algum vetor alguma vez na vida de vocês? Vector int vet 1, 2, 3, 5, 3, 5, 6. Como é que eu faço? A primeira coisa que o pobrezinho do aluno de FUP, né? Professor, eu posso fazer isso daqui? Cout de vet? Posso ou não posso? Posso. Agora pode. Tá certo? Tudo bem? Por quê? Porque agora existe uma sobrecarga do vector com o cout. Aqui, cadê você? Tá aqui você. Então toda vez que ele encontra uma lista ou um vetor, deixa eu tirar um. Toda vez que ele encontrar uma lista ou um vetor, ele tenta transformar cada um dos elementos em string e concatenar utilizando esse negócio e botar as setinhas. Então, puf, só mandar direto pro cout que ele sai. Se você não quiser todo o vetor, ou então não quiser no formato de chavezinhas, né? Dá aparecendo aqui para vocês? Então, vocês... foi que a gente construiu para fazer a entrada e saída, mostrar os parâmetros. Quem são as disciplinas desse usuário? Qual é a lista de usuários? O que? Sim. Qual é a lista de usuários? Quem são as disciplinas de usuário? Isso é uma coisa que acaba tomando muito tempo.
entendeu? Lista de usuários, quem são os usuários, pegar os parâmetros, formar uma mensagem. E o foco da disciplina não é a gente ficar perdendo tempo com essa mostrar e obter. Então, para fazer com que obter e mostrar seja mais fluido, foi que isso daqui foi criado para ficar bem equivalente de quando a gente utiliza uma linguagem de script, tipo Lua, Python, JavaScript. Então, os métodos são meio bem casados, tem praticamente os mesmos nomes, etc. Então, outra coisa que dá para fazer agora é, por exemplo, string saída recebe vet. Então a gente tem não é assim que a gente faz quando está em JavaScript e Python e etc. Acho que Python tem outro métodozinho, né? Então o que é que ele faz? Quando eu tento somar uma string com um vetor ou uma string com alguma outra coisa, ele tenta converter esse cara implicitamente para string. Então agora o que é que tem saída? Saída eu guardo o vetor. Ok? Outra coisa, funciona para vetor, funciona para lista também. Se você não quisesse fazer assim, se quisesse pegar, por exemplo, do terceiro até o último, né? Tem várias formas de fazer. Uma forma simples é utilizar o... Cadê? A gente tem o slice. O que é que faz o slice? Quem já viu aí Python, JavaScript, TypeScript, etc. Slice faz o fatiamento. Então, se você quer uma porção do teu vetor, você pode fatiá-lo, né? Então, o slice, ele vai fatiar um vetor entre o começo e o final. Então, poderia fatiar vet, por exemplo, do terceiro elemento até o final, né? O final é padrão. Ou poderia, aqui no caso, ficaria... Isso daqui me retorna um novo vetor que contém isso daqui. Fatiar, né? Slice. Agora, se eu quiser até o penúltimo, poderia fazer do terceiro ao quinto. Então ia ficar terceiro, quarto, quinto. Ok? Então isso daqui é o quê? É o 5, 6. 5, 3, 5, né? Terceiro, quarto, quinto. Eu não sei se o quinto é incluso, eu acho que o quinto é aberto, a gente descobre agora. Terceiro e quarto, o quinto é intervalo aberto. Justamente para quando a gente passa o end ser o último elemento, o quinto é intervalo aberto. Ok? Então aqui é o 3 e o 5. Esses caras utilizam um métodozinho que é template, né? Que ele pega um conjunto de coisas. Então, se eu não quero, por exemplo, eu tenho um vetor de nomes, né? Vector de string nomes. Eu tenho aqui o Juan Martins, o Frederico José e o Nelson da Capitinga. E eu quero colocar 40 de um para o outro. Como é que a gente faz? Se a gente tivesse uma linguagem de script, seria, sei lá, cout nomes.join. A gente utiliza lá o join. O join é o que junta cada um desses elementos, passa no separador. Então eu faria isso daqui se eu tivesse numa linguagem de script, Lua e etc. Então aqui a gente faz o contrário, a gente faz um join, passando quem? Pode passar por iterador, né? De tanto a tanto, como pode Tá faltando um método aqui. Cadê o join daqui? Tá faltando um método. Não, são duas versões do join, uma que não recebe. Não, porque o join ele já é template, então é para qualquer tipo de estrutura. É um que não recebe, que recebe só a lista. A gente faz aqui. T container.
Para cada elemento do container, eu mostro o elemento. Se container.size for igual a 0, retorne vazio. Pronto, é só isso aqui que estava faltando. Então eu posso dizer que eu quero os nomes separados por /n. O que é que isso vai me retornar? Juan, Frederico e Nelson. Será? Juan, Frederico e Nelson. Também tem uma outra coisa legal. Se você cria a sua classe, por exemplo, a classe Cavaleiro do Zodíaco, ok? Cavaleiro do Zodíaco tem um nome e tem um poder. Aí o que é que a gente precisaria fazer para transformar esse cara em string? Hã? Como é, mano? O tempo para carregar o poder. O tempo para carregar um poder. Simplifica a tua vida, mano. String N, string P. Nome recebe N, poder recebe P. Então bora lá. A gente teria que fazer, lembra daquele overload bonitão, né? Como é que é ele? Friend operator, não. Friend OS string, referência, operator, menor que recebe um OS string OS e um Cavaleiro do Zodíaco CZ, né? Então, para não fazer isso, você pode fazer só o seguinte, ó. Faz um toString normal, como nas outras linguagens, string, toString, que retorna nome mais n mais poder mais p, e aí você faz isso que vocês nunca mais vão me ver fazendo. Chama uma macro to OS string de Cavaleiro do Zodíaco, que é isso. Isso daqui é isso. Vocês já fizeram isso? Nunca fizeram não uma macro que faz spam multiline aqui? Não. Espero que nunca faça. Segura o Ctrl e clica. Tá? Então o que é que essas macros fazem? São as macros lindas do C, né? Toda vez que ele encontrar esse negócio no texto, ele vai procurar, achou no texto, ele troca tudo aquilo que está lá por isso daqui, ó. Tá vendo? Então ele vai copiar e colar antes de passar no compilador, né? A metaprogramação em C é tudo utilizando isso daqui, okay? Que é como se você fizesse uma linguagem do C uma coisa meio scriptada. Então eu vou pegar tudo que tem lá e trocar por isso daqui, ó. Faz todo o nosso friend, blá 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 blá, passa o nome da classe que eu passei, cria o elemento e chama qual método dele? toString. Então isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Ele copia isso daqui para cá. Então, se eu tenho toString, a gente também tem um método de transformar para, e aí tem as outras técnicas aqui, né? As outras técnicas mágicas. Mas o que importa é, se eu tenho toString, eu tenho o overload do OSString. E se eu tenho o overload do OSString, eu consigo transformar qualquer coisa para string. Então eu posso, por exemplo, criar um vetor de Cavaleiro do Zodíaco. Vector de Cavaleiro do Zodíaco, que vai ser Vector Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu vou criar o Cavaleiro do Zodíaco, que é o Pégaso, que tem o me dê sua força, Pégaso, ok? E eu vou criar também o Cavaleiro do Zodíaco, o
Shiryu cearense. Shiryu. Que tem o quê? Qual o golpe dele? Cólera do dragão. Cólera do dragão. Ok? Como a gente fez essa mágicazinha aqui, agora a gente pode simplesmente mandar fazer o quê? Cout, ou então string cavaleiros recebe mais CVZ. E aí o que é que vai ter aqui? Cout Cav, o que é que vai aparecer? Aqui. VCZ. O que é que vai aparecer aqui? O vetorzinho. Isso aqui não é um vetor de elementos? Aí para mostrar cada um dos elementos. Tem um construtor? Ah, tá. NP. Ah, não é N, é nome e poder. Tá aqui, ó. O primeiro é o Pégaso com o poder medir sua força Pégaso, e depois é o Shiryu com o poder Cólera do Dragão. Ok. Aí tem a última Gambi Master aqui do negócio, que é o seguinte: normalmente a gente não lida com estáticos. Os nossos vetores todos são de ponteiros, não é verdade? Então normalmente a gente tem isso daqui. Eu não guardo os cavaleiros, eu guardo as referências. Se eu for mandar imprimir esse negócio do jeito que está aqui, o que é que vai aparecer? Os endereços. Um vetor de endereços, que é o que ele guarda. Como é a mágica para transformar esse cara de vetor de endereços para vetor de cavaleiros? Coloca um asterisco aqui, né? Coloca um asterisco. Ah, é porque eu tô tentando converter a string. Não é a string, são os VCZ. É o vetor. Estava tentando converter a coisa errada. VCZ. Aí tem uma coisa, um bichinho aqui. Pufs. As aspas ali. Como foi que essas aspas entraram aí? Eu bati nela sem querer. Pronto, está aqui. Os cavaleiros. Sem eles eu tenho. Aqui eu tenho os endereços. E com o asterisco eu tenho os valores. Se colocasse. Disso. Colocasse CCAV e asterisco ali em cima. Certo? Não entendi. O asterisco aqui? Funciona. Porque o que é esse asterisco? Esse asterisco é isso daqui. Se eu encontro, tá aqui o asterisquinho, ó. Se eu encontro uma lista de ponteiros e eu aplico o asterisco, o que é que ele me retorna? Uma lista de valores. Se eu achar um vetor de ponteiros e meter um asterisco lá, o que é que esse asterisco transforma para mim? Numa lista de valores. Então fica sobrecarregado da mesma forma como se a gente estivesse trabalhando com um ponteiro. Se eu tenho um ponteiro, boto o asterisco, ele retorna o valor. Se eu tenho uma lista de ponteiros e boto um asterisco, ele bota a lista de valores. E isso faz com que os nossos códigos de entrada e saída fiquem muito mais limpinhos, porque a gente não tem que fazer milhares de laços para poder ficar imprimindo as coisas de cara. Vamos ver. De boa. Ficou legal? Ficou simples, né? Razoavelmente intuitivo. Vamos fazer então a nossa adicionar novo .h hospital. Sugestão que eu faço é que quando vocês tiverem que trabalhar com uma coisa que tem vários
várias relações N para N, que vocês mantenham tudo no mesmo arquivo. Porque senão fica com a dor de cabeça danada, aquele negócio de ficar separando ponto H, ponto CPP e não sei o que. É muito pior. Então mantém dentro do mesmo arquivo e vai só colocando as declarações lá embaixo, que aí fica muito mais simples. Então, por exemplo, a gente tem plantões, hospitais e plantões, médicos, pacientes. Vamos começar com qual? Médicos. Então, vamos começar com classe médico. O que é que o médico tem? O médico tem include map using namespace std using namespace po include po aux. Ok, acho que vai precisar do vector também. Include vector include. Ele não é incluído na vector, né? Não. Idealmente tudo que você precisa você deve incluir aqui. Sim. Ok? O que é que médico tem? Um string paciente. Verdade. Mapa de pacientes. O que é que o médico tem mais? Um ID e um mapa string plantão. M plantão. Ele poderia ter especialidade, mas vamos só trabalhar na costura, né? Nosso objetivo é só trabalhar na costura. Ok. O que é que eu preciso conhecer aqui? De cara eu tenho que ter o fast forward de paciente e plantão. A gente vai escolher um só ponto de inserção, tá certo? Então bota friend num deles e aí o médico inclui pacientes e plantões, ou o plantão inclui o médico, ou o paciente inclui o médico. Como é que vocês querem decidir aí? O que é que faz mais sentido para você? O médico se adiciona aos plantões ou o plantão adiciona o médico? Tudo bem, então a gente tem aqui adicionar plantão. Remover plantão. Ok. E nos pacientes, o ponto de entrada vai ser o paciente ou o médico? O paciente que adiciona os médicos ou o médico que adiciona os pacientes? O médico que então está tudo centralizado no médico. Tudo bem, então a sugestão é, se é um médico que faz... O plantão adiciona. Mas por que a gente. Vamos lá. Por causa. O que é o mais fácil? Quem for fazer o processo de adicionar e remover tem que ficar embaixo. Ok? Porque senão eu tenho que ficar tirando os métodos e colocando com as declarações fora. Então, o que é mais inútil fica para cima. Não. Alguém deles vai ter que fazer, senão eu teria que ter uma outra entidade fazendo. A ideia é que os controles sejam o mais burro possível. Ok? Então, se o paciente não faz nada inútil, ele deve vir antes do médico para eu não ter que ficar fazendo métodos aqui. Então aqui eu não preciso disso. Aqui eu vou precisar de quê? Class médico, que o paciente não conhece. Ok? Então o paciente sabe de quê? Mapa, string e médico. O que é que está errado? O que é que está errado? O que é que está errado aqui? Paciente não conhece. Você bota lá em cima, médico. O que é que está errado com os mapas? Os mapas são de referências. Nenhum deles guarda os elementos, eles só referenciam. Até dormir era mais atento do que a gente, né? Os asteriscos.
Tô brincando. Meditação. Tô brincando. Então assim, fica mais fácil que os que efetuam as ações, eles fiquem embaixo, porque eles já conhecem os elementos, eles não precisam destacar os métodos, ok? Então, o método vai adicionar o plantão. Então o método adiciona o plantão e o método adiciona o paciente, o método faz tudo, o médico faz tudo. O plantão adicionar o paciente é o médico. Não. O plantão nem sabe que existe paciente. O plantão só sabe quem são os médicos que estão naquele plantão. Entendeu? Deixa o médico fazendo tudo. O médico fazendo tudo, então o plantão também é burro. Não é quando não vai mandar só o vetor? O plantão também é burro, exato. Então tem que fazer consultório. Ele vai dar quase plantão, quase não consultório. Você vai entender já já. Então, paciente sabe quem são os médicos, correto? Plantão também sabe quem são os médicos que estão neles, ok? Paciente tem um ID e plantão também tem um ID. Eles são muito parecidos, né? Bota a doença de bata. Eles são. Aí o cara vem com a seguinte ideia: vamos fazer uma herança, porque os dois são iguais, a gente economiza código. Faz sentido isso? Não. Você não pode economizar código em detrimento de lógica. Pacientes são plantões. Plantões são pacientes. Então você não pode compartilhar código entre eles, porque eles são logicamente entidades distintas. Melhor você ir lá no bom Ctrl+C, Ctrl+V do que fazer, é a mesma coisa, a mesma classe, copia e faz uma herança. Porque eu poderia fazer o método todinho aqui e no final só puxar, mas isso não faz o menor sentido. Vocês vão ver que a gente raramente usa herança para quase qualquer coisa. Herança é uma coisa bem não utilizada. Ok, então eu posso pegar aqui, pegar médicos. Pegar médicos retorna o quê? Retorna um vetor de médicos. Um vector de médico. Olha aqui o nosso amigo aqui, ó. PO ponto, pegar os valores de um mapa. Mapa de médicos. Olha aqui, ó. Aí o que esse cara faz? Ele vai passando pelos elementos e copiando os elementos e retornando os valores. Tá aqui, ó. Return. O que é que agora esse pobre aqui precisa fazer? Vale por coincidência, esse pobre coitado faz a mesma coisa, né? Varia, inclusive a mesma variável. Meu Deus, que coisa prática. O que dá um modelo bem feito. Bora lá. Tudo bem. Esses caras aqui são privados e esse daqui é público. Mesma coisa para cá, né? Public. Como eu não quero fazer o get aqui, porque eu vou deixar esse carinha bem aqui. Ups. Para não ter que fazer o get. Ok. Não tem o construtor, né? Diz. Não conhece todos os pacientes. Ou todos Não. os médicos. Os médicos que estão nele. Que estão funcionando. O paciente só conhece os médicos que são médicos dele. Exato, que o atendem. Aí, no caso, é a mesma referência para ambos. Como assim? Ó, você tem o médico Gustavo, tá certo? O Gustavo está na quinta-feira. Então, o Gustavo está referenciado pelo objeto plantão quinta-feira. Bora voltar aqui para o exemplo. Vamos voltar aqui para o exemplo, talvez fique melhor. Hospital. Então, eu vou criar aqui os plantões, ó. Eu criei um plantão chamado segunda, um terça, um quarta, um quinta e um sexta, ok? E aí eu vou adicionar no plantão os seguintes médicos. No plantão de sexta, eu vou adicionar os médicos Júpiter, Plutão e Vênus. Botei nome de país. País não. Você pergunta de geografia, eu tive lascado. O que tem em comum entre Júpiter e Plutão? Professor, são países.
São países que fazem comércio no Mercosul. Parabéns. O cara faz menos pontos. Você ganhou menos pontos. O cara acabou de ganhar menos pontos. Então eu crio os plantões, os objetos plantões, terça, quarta, quinta. E mesmo que pareça estranho, quinta-feira é um objeto plantão. Quinta-feira não é só um valor, é um objeto plantão. Porque o objeto quinta-feira precisa saber quem são os médicos que estão nele. Por exemplo, eu lembro de um trabalho de um aluno que era sistema de alocação de salas. Então ele precisava, era salas e usuários. Então era assim, a gente tinha vários problemas de conflito de sala, quem estava em qual sala, etc. Então o aluno reservava a sala pelo sistema. Então ele precisava fazer casar a sala com o aluno para aquele horário. Então a gente tinha uma tuplazinha de 3 elementos. Então a sala, aluno, horário. Então eu poderia perguntar quem são as pessoas alocadas para aquela sala. Então para aquela sala ele me retornava todos os casais de horário e pessoa. A lista de horários com as pessoas, respectivas pessoas que estão vinculadas. Então o horário é um objeto, da mesma forma que o plantão ele é um objeto. Nesse caso aqui, porque o plantão precisa conhecer quem são os médicos que estão nele alocados. Ok? Então, se eu pedir quem são os médicos que estão, ele vai dizer quem são os médicos que estão. Então, o mesmo objeto indexado, Gustavo, médico, está tanto no paciente, que é atendido pelo Gustavo, quanto no plantão quinta-feira, que sabe que o Gustavo está na quinta-feira. Diz. Tem. Está aqui, ó, um ID, quinta-feira. Quinta-feira. O usuário também tem Francisco. Hã? Como é? Porque, ó, eu quero retornar, bora lá, quero retornar um vetor com os médicos. O que é que eu vou fazer? Eu tenho um mapa, né? Se eu der um med ponto, meu Deus, não tem. Eu tenho que sair pegando de um por um, né? Então, vector de médico vet para cada par em med, só que aqui é referência, porque eu quero os endereços, né? Se bem que não ia fazer diferença aqui no caso. Vet.pushback de que? Par.second, que é onde estão os valores. Ainda lembram disso? Return vet. Esse código exatamente está em po.mapValues de med. O que é que esse cara faz? A mesma coisa, né não? Pegar os valores. Se eu quiser as chaves, ele retorna as chaves. Posso fazer o for? Claro que pode. Só que como a gente acaba fazendo a mesma coisa tantas e tantas milhares de vezes, aí a gente vai criando as funções auxiliares para não ter que fazer a mesma coisa tantas e tantas milhares de vezes. Ok? Então, return. E aqui o médico, a gente não chegou no médico não, né? Ok. Mais alguma coisa? Os construtores, né? Plantão string id retorna o quê? Não é retorna, né? Des.id recebe id. Falta o quê? É o médico que vai adicionar os plantões ou os plantões que vão adicionar os médicos? Vai ficar mais fácil se for aqui embaixo, porque a mesma coisa que o médico fizer para o paciente, ele faz o plantão. Então aqui, como o médico vai estar mexendo em tudo que é privado, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Friend class médico e aqui friend class médico.
Como é que eu adiciono um plantão? Preciso de quê? Plantão. Ok. Como é que eu adiciono plantão? O que é que eu preciso saber? Fazer a costura, lembra? Nos dois lados. Então, antes de adicionar, o que é que eu tenho que testar? Se existe. Se nos plantões já eu encontrar esse ID, é porque já está no plantão. Se já está no plantão, eu não faço nada, retorne. Se não está, então eu tenho que fazer nos dois lados. Como é que eu faço nos dois lados? Nos plantões employ ID eu coloco o plantão. E onde é que eu tenho que colocar o médico? Plantão ponto médicos em qual ID? Bem aqui eu adicionei o plantão nesse médico. O que é que falta fazer? Adicionar o médico no plantão. Então, do plantão, eu pulo para a lista para o mapa de médicos. No mapa de médicos, eu vou colocar em qual ID? No ID desse médico, desse ponto ID, vou colocar o quê? Desse, ele mesmo. Ok? Então, no plantão, eu pulo para o mapa de médicos e do mapa de médicos eu se adiciono. Como é que eu removo um plantão? Para remover o plantão eu só preciso de quê? Preciso do objeto ou só a chave basta? Só a chave. String ID plantão. E aí? Como é a costura? Tu colocou frente, o médico acessar diretamente o mapa de plantão, né? Certo. O mapa de médico lá em plantões. Exato. O Michael Guedes, o site dele. Como é? Não, na hora que tu coloca friend, ele tem acesso a tudo que é privado, então você não precisaria do set. Mas eu poderia ter tirado o friend e colocado o set. Você não precisa colocar o set porque ninguém vai ter acesso, ninguém vai poder mexer nisso daqui. O máximo que eles podem fazer é get médicos. Eles não inserem médicos, eles não dão set em médicos. Só quem altera essa variável, nesse caso, é a classe do médico. Para remover plantão, o que é que eu faço? Se existe, né? Se nos plantões eu já tenho ID do plantão, retorne. É assim? Não, contrário, né? Se eu não tenho esse plantão, não tenho o que remover. Eu não quero remover esse plantão desse médico, mas se esse plantão não existe na lista de plantões, então não tenho que remover. Beco pegarei. Agora que eu sei que tem, qual é a ordem de remoção? Primeiro eu removo o plantão do médico ou eu removo o médico do plantão? Primeiro eu tenho que começar do lado de lá. Eu tenho que entrar no plantão e me remover lá. Porque se eu começar do lado de cá e matar de cara o plantão, eu perco a referência. Se eu matar logo aqui a referência, eu não chego lá. Então eu tenho que entrar no plantão e matar lá, para depois poder voltar e matar o cara. Então como é que eu me mato lá? Olha lá, como é que eu... Engraçado que essa parte de referência cruzada é tão confusa que a minha terceira aula que a gente já vai dando disso daqui, né? É mesmo um nó no miolo. É paciência, né? Ossos do ofício. Bora lá. Tem sempre uma parte da disciplina que é mais capciosa. E agora eu tenho que entrar dentro do plantão e me matar lá dentro. Entendeu? Então bora lá. O que, mano? Como é que eu obtenho o plantão?
Através do mapa, né? Desse ponto, mapa de plantão em ID plantão. Isso me retorna o plantão. A partir do plantão eu obtenho o quê? O mapa de médicos. A partir do mapa de médicos eu vou fazer o quê? Um erase. De que chave? A chave do médico. D seta ID. Agora que eu me removi dos médicos desse plantão, eu vou remover o plantão da minha vida. D seta mapa de plantões ponto erase de ID do plantão. E foi. E foi. Bora botar logo só isso daqui para funcionar? Bora aqui, só isso daqui para funcionar. Então, eu já tenho como pegar... eu não tenho como pegar os médicos... mas eu posso pegar isso daqui, né? Pegar os médicos de um plantão e pegar os médicos de um paciente. Então já é suficiente. Bora para main. É bom que a gente faça main do zero. Né? Eu não tenho como saber quais são os... Não posso adicionar já os médicos no paciente? Eu só fiz o do plantão? Mas é fácil, que é basicamente o mesmo código, né? Se eu pegar isso daqui e copiar para paciente, é basicamente a mesma coisa, né? Paciente, aqui vai ser o quê? Prestem atenção para a gente não errar nada, né? Isso daqui de plá vai pac. E esse daqui, ao invés de ser plá, pac. Aqui é médico, né? Tudo bem. Aqui é a mesma coisa. Aqui remover paciente. String do paciente. Aqui é paciente e aqui é paciente. Paciente. O quê? Count de plano, não tem mais. Aqui é média, né? Não, é paciente mesmo. Tá certo, o médio tá aqui, né? Aqui é PAC. Aqui também é PAC. E no count? No count é PAC. Acho que foi. Blá blá blá. Ok. Vamos pegar os vector de paciente get pacientes. Retorna o quê? Return PO map values de mpac. Vector de plantão get plantões. Retorna PO map values de mplan. Bora botar para funcionar? Ok. Então aqui eu vou criar a classe hospital. Como eu já tenho o controlador, lembra aqui do controlador que tinha o process e tal? A gente vai brincar de fazer herança, que a gente já viu. Então eu vou aproveitar os métodos command line. Vou aproveitar esse método aqui todinho do command line e só vou reimplementar o process, que não faz nada. Não era o process que fazia a mágica todinha? Se faz isso, faz isso, se faz isso, faz isso. Cadê? Não tem, por isso que a gente vai implementar. Eu vou dizer que o meu hospital, ó aqui a amiga herança, ela é um control. Eu não importei não, né? Include hospital.h include PO controller.h include PO repositório.h. O meu hospital é um controlador, porque aí o único método que eu tenho que sobrescrever é o process, que recebe uma linha e retorna a resposta. E cadê o controlador? Tá aqui. Não era assim que a gente fazia quando tinha herança?
podia sobrescrever os comportamentos ou aproveitar os métodos antigos? Ou a gente viu muito pouquinho de herança? Muito pouquinho, quase nada? Então a gente termina aqui e a gente faz uns cavalos de corrida, tá certo? Se bem que já são 5 horas, né? O quê? Que esse lá em função da igual a isso daqui é só para fazer impressão. Eu vou mostrar já para que serve isso daqui. Isso daqui é só para fazer impressão. É só ler, processar, imprimir. Ler, processar, imprimir. Ler, processar, imprimir. Então é só os controles para verificar se não é espaço, não dá para processar espaço, etc. Bora aqui para main. Então o mais básico de todos, se o quê? Como é que eu quebro a linha em split? PO.split. Vou quebrar a linha separando por espaço. Char, separador, espaço. Command é igual a i0. Se o comando for, qual é o primeiro? add pacientes. Só que para não ter que fazer várias vezes a mesma coisa, eu vou pegar vários pacientes, tá certo? Então aqui seria o paciente 1, paciente 2, paciente 3 e etc. Vários pacientes. Qual é o método que eu chamo para inserir os pacientes? Eu vou inserir os pacientes onde? Antes de mandar o paciente para o médico, eu tenho que inserir o paciente no repositório. Cadê os repositórios? Vamos criar. Então, eu tenho um repositório que vai guardar repositório de médico, med. Tenho um repositório de quê? De plantão, pla. E tenho um repositório de paciente, rpac. E tem o construtor de hospital. Não tem muito o que inicializar, né? Tem muito o que inicializar, não vou inicializar nada. Tudo isso daqui é inicializado default, né? Não, eu tenho que inicializar. Porque eu tenho que dizer o que é que tem em cada um dos tipos, na verdade. Então eu tenho que dizer o que é que tem em cada um dos tipos. Então, no RMed ele guarda médico. No RPLA ele guarda plantão. No RPAC ele guarda paciente. Diz. Não, é porque eu estou chamando os construtores dos repositórios. Se eu tivesse que fazer alguma coisa de herança, eu passaria aqui, ó. Vou inicializar o controller com alguma outra coisa. Mas o controller não tem construtor, então não temos que inicializar. Isso está aqui. Tudo bem. Eu tenho que adicionar todos esses novos pacientes, na verdade. Então, eu vou ter aqui vários parâmetros, correto? Vários parâmetros. Então, para int i, esse daqui é o primeiro parâmetro, correto? É o parâmetro número 1. Para i, começando de 1 até i menor do que o i.size, i++. Então, esse i vai assumir cada um dos nomes dos pacientes. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tentar adicionar o paciente no repositório. Repositório de pacientes.add. Qual é a string? O i. E cadê o paciente? Paciente criado com o i. Depois que eu adicionei o paciente, o repositório ele me retorna a referência do objeto adicionado. Ok? Então está aqui o paciente. Nesse caso, esse cara é um paciente PAC. Então ele guarda o objeto e me retorna a referência. E o que é que eu vou... Não tem mais o que fazer não, né?
Não, porque eu não estou linkando no médico, eu estou só adicionando a criatura. Então nem precisaria guardar isso daqui, eu estou só adicionando. Se por acaso tiver 2 pacientes com o mesmo nome, o que é que vai acontecer? Gera a exceção, que vai estourar aqui, que vai voltar lá para o controlador. Qual é o próximo aqui? Isso daqui é para adicionar os pacientes. Vamos colocar adicionar os médicos, os plantões. Aqui seria o plá. E aqui eu vou criar um plantão e vou adicionar ele no repositório de plantões. Próximo. Agora eu vou adicionar os médicos. Mesma coisa. E aqui eu vou criar um médico e mandar jogar no repositório de médicos. Se eu quiser mostrar tudo, se comando foi igual a show. Quero mostrar todos os médicos, todos os plantões e todos os pacientes. O que é que eu tenho que retornar? Quem são os médicos? Repositório de médico ponto keys é suficiente? Só os nomes. Mas se eu tivesse os values, eu precisaria ser capaz de transformar de médico para nome. A gente fez isso. Fizemos os toStrings? Não. Então bora lá. Como é que eu faço daqui? String, toString, que retorna o quê? ID. E aí eu venho para a mágica. Isso daqui é de paciente. Feito. Próximo. Isso daqui é de plantão. Lembrando que não tem ponto e vírgula aqui. Porque senão ele vai dizer, olha, tá sobrando um ponto e vírgula. E aqui esse daqui é de médico. Então agora eu consigo transformar de médico para string. Então vamos lá. Mas o keys também, o keys é suficiente. Se eu pegar o keys, ele vai retornar um vetor de strings, correto? Keys é um vetor de strings. Todos os nomes dos médicos. Então quando eu fizer isso daqui concatenado com médico, já é suficiente, porque aí ele vai gerar o vetor de strings. Próximo, mais. O que eu tenho que adicionar aqui? Quem são os pacientes? Quem são os pacientes? Repositório de pacientes, ponto, keys. Quais são os plantões cadastrados? Repositório de plantão, ponto, keys. Foi. É simples, né? Ok. Agora a gente tem que fazer o quê? Costurar. Costurar. Qual é o nome que eu chamo isso? Costurar é um nome bom, né? É o médico. Se comando foi igual a costurar. Costurar. Nome engraçado. Tie. Sabe o que é tie? Ligar. Ligar médico com paciente. Médico com paciente. Então eu vou passar quem é o médico e quem são os pacientes. Então, tem um laço aqui, né? Qual é o índice do primeiro paciente? 0, 1, 2. I igual a 2. I menor do que int de
UI.size e mais. Como é que eu penduro os dois agora? É o médico que adiciona o paciente, é? Então eu tenho que conseguir o médico. Como é que eu consigo o médico? Repositório de médicos.get. Qual é o índice do médico? O I1, isso me retorna uma referência para o médico, né? E aí eu vou fazer o que? Adicionar paciente. Tá, eu não coloquei o public aqui. Cadê o médico? Tá privado tudo aqui ainda, né? Public. Ok. Adicionar paciente. Cadê o paciente? Repositório de pacientes.get. Qual é a chave? O I. Pronto. Costurei tudinho. Tudo costuradinho. O que é que eu tenho que costurar agora? Tenho que costurar quem? Os médicos com os plantões. Lá. O que é que muda aqui? Eu não vou adicionar pacientes, vou adicionar plantão. E não vou pegar de paciente, vou pegar de plantão. O resto tá tudo certo? Tá. O que é que eu preciso saber agora? Quem são os médicos de um paciente? Exato. Sim. O paciente tem vários médicos, o médico tem vários pacientes, um plantão tem vários médicos, o médico tem vários plantões. Hã? É, uma costura danada. Vamos fazer só mais esse aqui. Se o comando for igual a paciente... Vocês estão com pouca fé que isso daqui vai funcionar? Não, porque às vezes fica no errozinho. Porque no Twitter, quando a gente foi fazer, tinha alguns problemas, só que é um pouco difícil pra gente identificar. Bora lá. Eu vou fazer. É porque eu devia ficar fazendo e testando, né, com vocês? Fazendo e testando. Bora lá aqui. Eu vou terminar esse daqui último. Quero mostrar o paciente. Então eu vou mostrar o paciente e os métodos e os médicos desse paciente. Então eu vou mostrar quem é o paciente, qual é o nome dele. Repositório de pacientes.get UI1, ele tem um nome, né? .id. E os médicos dele. Os médicos são repositório, poderia ter salvo, né? Paciente.get UI1, isso daqui, get médicos. Bora lá. Get médicos me retorna os médicos ou as referências? As referências, né? Então, para transformar isso daqui em valor, eu preciso do asterisco. Foi, vamos testar? Vamos testar. Int main. Crio um hospital, hospital command line. Médico não foi declarado, que o M é maiúsculo. Próximo erro. Ele está dizendo que eu estou inicializando fora de ordem. Até isso ele avisa. Médico, plantão e paciente. Médico, plantão e paciente. Não tem esse controle, né? Tem esse controle aí, por que ele tá aí? Não é por causa disso não. Será que ele quer que eu faça na ordem? É porque o primeiro deveria ser o controlador. Não achei médico passando isso. Médico eu não tenho construtor não? Tenho não. Médico não tem um construtor. Médico string id dset id recebe id. Por enquanto foi só erro fácil, né?
Olha aqui um que tem... Ah, sim. Esses erros significam o quê? Não está inicializando. Construtor default está faltando. Mas a gente já tinha dito isso, né? É o tipo de coisa que... Esse erro é carinha de construtor faltando. Espera aí que o warning não é coisa boa. Aqui o process sempre tem que retornar alguma coisa. Se não retornou nada errado é porque deu certo. Não retornou nada errado é porque deu certo. Ainda tem o último testezinho aqui, né? Ok. É aqui mesmo ou tá no linha errado? Não, é dentro. É dentro. Se não deu nada errado e nem retornou na metade é porque deu certinho. Vamos fazer logo aqui o nosso, para não ter que ficar inserindo várias vezes o mesmo input. Vamos fazer logo aqui o nosso input. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai... A gente podia rodar o que tem aqui, né? Pronto, nem fiz o desmatricular, depois a gente faz. Então vamos rodar isso daqui. Vocês querem fazer na mão primeiro antes de rodar tudo? Vou testar. Quando tu colar o vetor que mostrou. Os comandos que a gente está usando são diferentes, é? Não, dessa os comandos são diferentes. Então bora fazer aqui no nosso. Então eu vou adicionar paciente. Vou adicionar a Bia, o Igor, a Ana e o Edu. Ok? Se eu mandar mostrar tudo, ó, tá aqui, ó, Ana, Bia, Edu e Igor. Vamos adicionar os médicos. Adicionar os médicos. O médico tem que ter 4 sílabas. 4 sílabas. Alfredo não tem não. 4 sílabas, não. 3 sílabas. Alfredo. Rodolfo. Armando. Se eu der um show, tá aqui todo mundo. Vamos adicionar os plantões. O básico, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Não, vai ser só final de semana o nosso plantão. Sexta, sábado e domingo. Ok. Tá funcionando por enquanto, né? Vamos agora para a parte da costura, né? Vou dar um... É porque quando o ponto significa que é a resposta gerada pelo teu código. Daqui a pouco eu explico por que não seria o ponto. Então as respostas que o teu código gerou estão debaixo desse ponto. E todos os códigos tudo que a gente digita, ele duplica. Tá vendo aqui, ó? Daqui a pouco eu mostro o porquê disso, tá? Vamos costurar o médico com o paciente. Quem é o nome do médico? O médico, o Alfredo, vai ter como pacientes a Ana, o Edu e o Igor. E também vou fazer outra costura aqui. Médico. O Armando. Tá. O Armando só tem o Igor. Ok? Faltou botar o PAC e o Plato. Tá, e médio só. Tá. Ó, ele deu. Porque ficou faltando uma partezinha aqui, ó. O else final. Se não foi nenhum desses comandos, return comando inválido. Ok, mas ele não fez nada, né? Então, o que é que eu tenho show? É um paciente, né? Se eu mandar mostrar o Igor tem só o médico Alfredo. Foi isso mesmo? Se eu mandar mostrar a Ana, não tinha 2 médicos, não? Porque não deu certo. Tá certo. Médico com paciente.
Qual é o outro médico? O Armandinho. O Armando é a Bia, o Igor e o Edu. Então, se eu mandar mostrar a Bia, agora a Bia tem o Armando. Ah, era para mostrar a Ana. Ana? Bota o Igor. Igor, Alfredo e Armando. Então, adicionar médico nos plantões. Primeiro é o médico? Primeiro é o médico. Então, o Alfredo tá quarta, quinta. Se não tiver, ele vai avisar dizendo que não existe. Não é isso que a gente espera que o repositório faça? Na hora que eu dou o get nessa variável para poder costurar, que ele não encontrar a variável, ele vai dizer de cara que não existe. Mas aí agora tem uma coisa interessante pra gente, uma coisa bem legal de a gente fazer. Na hora que ele der o erro, ele continua tentando os outros ou não? Ele está aqui dentro desse laço, tá certo? A função foi chamada e ele está dentro do laço. Na hora que dá o erro, o que acontece? Ele sai da função. Então ele não continua o laço. Ok? Bora só mostrar aqui. Quarta não existe, né? Sexta, sábado, domingo. Ele escreveu no final. Lembra que não ajeitou o laço, né? Médico plantão. Mas não é ADD. É TAI. Tá, então ele não executou, na verdade, né? TAI médico plantão, Alfredo na sexta. Só pra gente mostrar, né? Então se eu mandar... eu não tô mostrando os plantões, né? Não tô mostrando os plantões. Então bora lá. Se for plantão, eu espero passar um plantão. E para cada um desses plantões que eu vou pegar do repositório de plantão, eu vou mostrar todos os médicos desse plantão. É porque é só um parâmetro, que é o plantão que eu estou passando. É só o parâmetro. Bora lá. Primeira coisa interessante que a gente poderia ver aqui. Se eu tentar adicionar os pacientes, a gente já viu que funciona, né? Edu, Ana, Bia, Cos, Rui. Ok? Show. Ok. O que acontece se dentro do laço ele quebrar ADD PAC, Ana, Eva e Lui? Ele vai executar os outros? Paciente Ana já existe e não faz os outros. Se eu quisesse que ele fizesse os outros, o que eu tinha que fazer? E se quebrar a segunda? Ele vai adicionar a primeira. Ele adiciona, né? Exato. Por exemplo, vamos fazer aqui. ADD PAC, Lui, Ana e Eva. Ele vai fazer o Lui, mas não na Ana ele quebra. Se eu quero que ele continue fazendo, Tem que ir lá na opção de adicionar. Bem aqui vai estourar uma exceção dentro do get, correto? Se eu não segurar a exceção aqui, ela sobe. Eu não quero que ela suba, então o que eu tenho que fazer? Segurar a exceção. Então eu tenho que pegar a bicha safada bem aqui. Bem aqui eu não posso deixar ele escapar. Porque se ele escapar, se ele subir, ele quebra meu laço. Então o que eu tenho que fazer bem aqui? Vou dar um try. Se por acaso isso não der certo, catch. Nem lembro como é que a gente fazia. String é. Se por acaso isso daqui não der certo, eu poderia deixar subir, né? Por exemplo, eu não quero tratar o problema, então eu posso relançar a minha exceção. THROW. Ou seja, mesmo que nada.
Eu percebi que estourou o erro, olhei para a cara do erro e disse, vai erro, vai-te embora. Aí o erro vai subir e é como se eu não tivesse feito nada. Mas eu posso tratar o erro. Só para dar uma tabulada. O que é que eu vou fazer com o meu erro? Mostro ele e continuo executando. Estourou o erro, peguei o erro, mostro o erro e continuo executando. Não deixo o meu erro estourar e sair da função. E agora, o que é que eu tenho? Por exemplo, add pack. Ana, Bia, Ana. Rui, Bia, Ana. Ivo, Ana. Eva. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, eu vou ver os seguintes erros, né? Que eu não consegui adicionar uma Ana, que eu não adicionei a outra Bia, e nem a outra Ana, e nem a outra Ana. Paciente Ana já existe. Ana, Bia. Não ficou. Por que não ficou? Ó. Se ele... É porque falta no O try é dentro, Não, o try tá dentro do... é porque eu coloquei só aqui no linkar médico com plantão. Eu não coloquei lá onde a gente queria, né? No caso que seria aqui no adicionar paciente. Eu não coloquei aqui, que seria onde eu queria no adicionar paciente, né? Querem ver uma coisa feia? Eu vejo todo dia, né? Eu vejo todo dia. Cat. String cout. Tab. Ok, agora sim, né? ddpack Ana, Bia, Ana, Rui, Bia, Ana, Eva. Agora sim. Show. Ana, Bia, Eva, Rui. E aí, no caso, ele não para no primeiro erro, mas ele tenta executar todos, independente dos erros que aconteçam. E o nosso tempo se foi, não é verdade? Nosso tempo que se foi. A gente podia aproveitar a gente podia aproveitar isso daqui. Aqui é adicionar plantão med. Ao invés de show pack, aqui é só pack. Esses ad vira tie. Eu podia ter alterado lá que era mais fácil, que era um canto só, né? Tudo bem. Tie. Ixi, mas adicionar aqui é med pla, né? Med pla. Aqui eu não tenho muito o que fazer. Tá, med pla, pack Sara, pack Goku. Posso fazer também a ordem tá errada, não, do tá med pla. Primeiro ele tá pedindo que da sexta e os médicos ou não? Tá tudo divertido a ordem. A gente tinha que fazer nosso próprio teste, porque a gente não leu a descrição, mas a gente faz aqui. Bora lá. ADD paciente, Ana, Eva, Igor. ADD médico, o Mauro, o David. Adicionar plantão, sexta, sábado, domingo. Tai, médico, plantão, é assim? Tai, médico, plantão. O Mauro, da sexta e sábado. Tai, médico, plantão. O David faz sábado e domingo. Se eu quiser saber quem está no sábado, é para ser quem? O Davi e o Mauro. Se eu não costurei os pacientes, né?
paciente com médico, não. Tá, e médico. Mas vai funcionar, porque a gente já fez tudo, né? Tá, e médico, paciente. Ana, Eva, Igor. Tá. Paciente Ana, tem o médico Davi. Se eu der um TAI, médico, paciente Mauro para Ana e mostrar a Ana, paciente Ana, Davi Mauro. Ok. Com isso, ó, vocês viram que, dependendo da ordem que a gente escolheu, a gente praticamente não teve que fazer aquelas coisas que deixar para fazer depois, não foi? Destacar o código para fazer ele separado. Se você precisar, como por exemplo no caso do WhatsApp você vai precisar, é fácil. Por exemplo, faz de conta que você precisa de médicos aqui. Você separa o código, refatorar, enviar para fora da classe e coloca isso daqui depois de médico. Tem aqui médico, e aí depois de médico você coloca esses elementos. Fica mais fácil se você deixar os métodos que fazem a integração mais para as classes de baixo. Então você organiza para as classes de baixo. Se, por exemplo, a gente tivesse feito médico ser a primeira classe de todas, aí praticamente todos os métodos de médico seriam com as definições externas. Ok? Tudo bem? Deu para aprender um monte de coisa? Não. Ok. Então, pessoal, eu sugiro que vocês vão queimar miolinho para fazer essa atividade aqui, tá certo? Ela já tem, ó, presta atenção, já tem praticamente feita o controlador para vocês, ó, tá aqui o controlador com todas as, ok, já tem o controlador e tem as orientações de o que é que cada método tem que fazer. Tá certo? A responsabilidade de cada método, tipo enviar zap. Enviar zap tem tanto no usuário quanto no grupo. Qual é a diferença? O usuário cria o zap e entrega para o grupo e o grupo distribui. Ok? Então aqui tem explicando qual a responsabilidade de cada coisa. Então aproveitem a semana universitária. Pode fazer só em ponto H, né? Pode, assim. Vão ter que fazer em um ponto H. Tanto o zap quanto o chat vai ser um ponto H só. Porque senão fica muito chato. Ponto C, ponto H, ponto C. Já fiz.